Cá estamos nós, agora em setembro, para mais uma edição. Eu hoje, já aqui com concordância do Pedro e do António, vou só falar do meu ponto positivo antes do ponto geral, vamos dizer assim, do ponto principal, ou do ponto de desenvolvimento. Importantes são todos, porque faz sentido falar dos dois em conjunto, e por isso, se calhar, vou-me estender um bocadinho mais. Sim, porque eu costumo ser muito sucinto sempre, não é? Um bocadinho mais. E depois passo ao Pedro. Eu hoje queria trazer como ponto positivo, não é propriamente um ponto, porque isso às vezes há dificuldade em encontrar, de facto, infelizmente. Eu, aliás, falei com algumas pessoas e perguntei-lhes pontos positivos, negativos, quisessem dizer. Eu estou com essa dificuldade. De arranjar positivo, e pensando, enquanto eu falo, de um ponto positivo. Não é fácil, mas hoje queria trazer não um ponto positivo propriamente da gestão camarária ou que tenha acontecido este mês ou estes tempos, mas queria trazer os grupos de escoteiros e de escoteiros do Conselho, porque acho que de facto fazem desempenham um papel muito importante no que é a formação dos jovens. Não é? São vários ao longo do Conselho. Eu estive num grupamento de escoteiros muito tempo, há algum tempo, de 95 a 2005, assim é que é, portanto, entre os 18 e os 18, e portanto conheço relativamente bem o movimento, e o trabalho que é feito é um trabalho muito meritório de formação. Portanto, os escoteiros, para quem não está tão familiarizado, têm miúdos dos 6 aos 22, portanto, dos lobitos aos caminheiros, e fazem sobretudo um trabalho muito importante, do meu ponto de vista, entre os 10 e os 18, portanto, os exploradores e os pioneiros, porque é aquela fase de transição da adolescência, até da infância, para depois a fase adulta, a entrada na universidade, e esses anos são decisivos. E, de facto, desde sempre, por exemplo, como disse, estive lá em 95 a 2005, e já se falava muito, havia uma lei do escuta, proteger as plantas e os animais. Já hoje fala-se muito, esta campanha tem sido legislativa, tem sido aqui um pouco dominada, talvez, pelos temas mais ecológicos e dos animais, menos os debates televisivos. E mal. Mas isso tem uma razão de ser. Sim, é verdade. E mesmo as europeias já tinha tido essa componente. Mas antes disso tudo se falar, quer dizer, há coisa de 20 anos atrás, já se falava, por exemplo, nos escoteiros dessa questão, da necessidade da proteção da ecologia, da necessidade da preocupação ambiental, da proteção dos animais, toda a ideia de como criar um empreendimento, portanto, desde o momento da escolha até o momento da avaliação do empreendimento, a ideia de que as coisas não são feitas do dia para a noite, são feitas com esforço. Algumas das melhores experiências que tive foram lá. Lembro-me, por exemplo, do acampamento mundial, quer dizer, eu era um miúdo, pensar em ir à Tailândia do outro lado do mundo era uma coisa impossível, mas deu muito trabalho a fazer isso. Tivemos que fazer atividades, tivemos que fazer recolhas, quer dizer, a ideia de que não se constrói as coisas de forma do dia para a noite era muito importante. A intervenção cívica, lembro-me de nós irmos a falar com pessoas idosas, de irmos a lares, de irmos contactar com a comunidade, quer dizer, todo esse trabalho de consciencialização junto de adolescentes, hoje ainda mais importante, porque hoje, sem crítica, mas o que se faz é tomar lá um tablet e fica aí a tarde toda, trazer os miúdos para a natureza, para acampar, tudo isso é um trabalho extraordinariamente importante, que impacta sobre centenas, ao longo do conceito de centenas, se calhar milhares de jovens. Se reproduzirmos isso nas famílias, estamos a falar já de uma porcentagem de pessoas muito, muito relevante, e portanto eu acho que o trabalho que os escoteiros desenvolvem, os escoteiros, portanto, ligados ou não à Igreja Católica, é um trabalho muitíssimo meritório e que deve ser apoiado também pelos agentes municipais. E diria que, do ponto de vista das juntas de freguesia, até existe aqui algum apoio, bem ou mal. Houve agora a experiência nos escoteiros de Moscavide, conheço um bocadinho melhor, agora no Arraial, com uma parceria com a junta de freguesia, portanto, enfim, mas do ponto de vista da Câmara menos, do ponto de vista da Câmara parece-me que menos. E uma das coisas que se falava em tempos, eu não sei se hoje ainda se fala, porque entretanto houve a reorganização do centro pastoral em Moscavide e os escoteiros saíram da sede que tinham e passaram a estar numa cave nesse centro pastoral. Portanto, até acho que estão pior, por isso é possível que se fale até mais hoje do que se falava no meu tempo. Mas no meu tempo já se falava da necessidade de haver uma sede de campo, portanto, para aos fins de semana os miúdos poderem estar mais próximos da natureza, evidentemente não perdendo a sede junto da paróquia, porque há um trabalho de paróquia que é feito, mas haver essa sede de campo. E na altura, isto já foi há uns bons anos, falava-se que essa sede teria um custo, estava avaliado em 40 mil euros, que era uma sede modular, são 4 secções
um módulo por secção. Como é, aliás, também São João da Talha também é, o agrupamento também é com módulos. Portanto, aquilo na altura custava 40 mil euros. E, portanto, até havia um plano de divisão, de quem é que apoiava quanto, do que é que se conseguia com recolhas, enfim. Eu não sei se esse projeto acabou depois por cair no esquecimento, por falta de verba, se com esta reorganização do espaço físico a coisa mudou, mas era algo de realmente importante. E isto entronca, depois deste elogio e deste ponto positivo para os escuteiros, entronca no meu tema principal, que é a despesa pública. Despesa pública, portanto, municipal. E eu aqui gostava de dizer algumas coisas, trouxe, acho que é a primeira vez aqui um papel bem amarrotado que vinha no bolso. O toner também é ridículo, mas ainda dá para ver. Porque eu acho que as pessoas, por exemplo, falamos de futebol, pouco, para não vermos aqui já uma divergência. Mas nós, pessoas, vamos dizer assim, normais, é um bocadinho difícil quantificar, por exemplo, o que é que fazíamos com o dinheiro da venda do João Félix ou de uma possível venda do Bruno Fernandes. Quer dizer, 70 milhões ou 120 ou 100, ou 90, é uma coisa difícil, pelo menos eu acho, de quantificar, do que é que significa isso. Quando nós falamos do orçamento do Estado, ao nível governativo, e dizemos vai ser investido mais 50 milhões de euros para a saúde, nós temos alguma dificuldade em perceber o que é que isso representa. De facto, o que é isso, 50 milhões de euros no monstro, sem conotação negativa, que é o Serviço Nacional de Saúde, que tem muitas despesas alocadas e que devia-se ainda ter mais e que se devia investir, do meu ponto de vista, no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, eu acho que as pessoas comuns, como nós, têm dificuldade em perceber esses números e, portanto, eu tenho dito isto já algumas vezes. Quando se diz, por exemplo, vamos descer o IMI, o que é isso? O que é que isso significa? Quanto é que isso significa? O que é que isso representa? Mas houve um representante municipal que fez essas contas e as demonstrou. Exatamente, exatamente. E, portanto, isso é um pouco difícil. As pessoas têm dificuldade em perceber isso. E eu aproveito este exemplo dos escuteiros, como digo, nem sei se o projeto está em cima da mesa, mas vou utilizar isso como agora, caso para o que vou dizer. Se eu for na rua e disser a uma pessoa, eu tenho dito isto, um dos meus objetivos com este movimento de reflexão que criei, embora algumas pessoas façam confusão quando eu digo, eu não faço ideia se vou ser candidato a alguma coisa, não faço ideia. Quando eu digo apresentar ideias, qualquer partido possa pegar e se achar que deve pensar nisso melhor, uma das coisas que para mim é essencial é dizer quanto é que custa. E o que é que se tem que deixar de fazer para se fazer isso. Mas quando eu falo com pessoas e digo, por exemplo, 40 mil euros, custa 40 mil euros uma sede para os escuteiros, por exemplo, quase todas as pessoas dizem, pá, isso é muito dinheiro. Porquê? Porque 40 mil euros, para uma pessoa que receba 1000 euros, é o que a pessoa recebe em 3 anos. Com os subsídios, eventualmente, é o que recebe em 3 anos. Portanto, se eu chegar ao pé de qualquer pessoa e disser, olha, 40 mil euros, isto é muito dinheiro. É uma quantidade de dinheiro que a maioria das pessoas não lhe passa pelas mãos. E, portanto, quando eu digo 40 mil euros, a pessoa não tem ideia de quanto é que é. E, por isso, eu fiz aqui um pequeno jogo, que é o jogo de equivalência. A regra dos 3 simples, não é muito difícil. Enfim, a minha qualidade para a matemática é muito reduzida e por isso a regra dos 3 simples era das poucas que eu ainda conseguia fazer. Não é difícil, portanto, o orçamento... Acho que estamos na mesma página. Na mesma. Ótimo. Eu gosto imenso da regra dos 3 simples. É de facto a melhor. É a melhor, não é? E se nós fizermos a regra dos 3 simples, portanto o orçamento da Câmara é mais coisa menos coisa, 132 milhões de euros, está para 1000 euros, que é um número que já podemos quantificar, como 40 mil, que seria o investimento na sede, está para X. Bem, e nós vamos, que é para podermos dizer à pessoa, olha, quanto é que lhe custaria assim que recebe 1000 euros, por exemplo, uma sede com os escuteiros? Se tivesse que dar a pessoa ordenado 1000 euros, quanto é que lhe custaria essa sede? E custava, aquilo deu tantos zeros que eu tive dificuldade, mas dava 1/10 de cêntimo. Quer dizer, é a equivalência que dá. Isto é, eu, se recebesse 1000 euros, para construir uma sede de escuteiros, gastaria 1/10 de cêntimo. Portanto, estão a ver um cêntimo, uma moedinha, às vezes nós apanhamos, cai, deixamos ali em cima da mesa, ou é uma moeda que às vezes fazemos para arredondar, quer dizer, diria que uma pessoa que recebe 1000 euros tem um cêntimo. Não é uma coisa muito... Ou chega ao fim do mês com um cêntimo, espera-se que sim. E esse cêntimo permitia construir 10 sedes de escuteiros, fazendo equivalência para o orçamento camarário. Portanto, quando nós dizemos 40 mil euros é muita fruta, mas para o orçamento camarário é 1/10 de cêntimo. É disso que estamos a falar. Porque acho que isso tem que se dizer a verdade. Claro que se dissermos é muitos décimos de cêntimos e muitos cêntimos, depois começa a ser muitos euros e começa a ter importância. Mas estamos a falar de um impacto residual. E por isso, se calhar, não é a vontade política de fazer esse tipo de investimento. Eu parece-me importante, eu não conheço todos os agrupamentos de escuteiros, mas conheço alguns. E as sedes, por exemplo, estão em estado
miserável. Algumas delas. Em estado miserável. E eu julgo que era um programa de investimento nessas instalações seria, de um ponto de vista, algo importante. Agora, quanto é que isso pode custar? E estamos a ver quanto é que custa. Não tem, uma sede dos escuteiros, ou 40 mil euros para a Câmara Municipal, não tem impacto nas contas. Quer dizer, é uma coisa sem impacto, é virtualmente nada. E, portanto, eu gostava de chamar a atenção para isso. Agora, como é que se pode fazer despesa pública? Eu julgo que tem que se dizer a verdade às pessoas. Só há 3 maneiras de aumentar uma verba na despesa. Ou se identifica gorduras e se pode cortar gorduras, é uma hipótese. Bem sei que esta expressão ficou um bocadinho diabolizada no tempo da Troika, porque se dizia, foi-se cá demasiada gordura, já se tocou ali um bocadinho no músculo, e é verdade, em alguns casos, e hoje isso também se ressente ainda um pouco, termos ido ao músculo, mas eu não tenho esse estudo e é impossível ter esse estudo sem ser alguém interno na Câmara a fazer uma auditoria, de exatamente conseguir quantificar qual é que é a porcentagem de gordura da Câmara Municipal. Mas eu diria assim à cabeça que está nos milhões. Portanto, a verba que se pode retirar e que não é reprodutiva, quer dizer, que não tem qualquer importância e que se poderia aí cortar. Na altura fiz alguns estudos no orçamento. Eu lembro-me de ver 400 mil euros para um gabinete de relações internacionais. Quer dizer, admito que possa haver aí alguma percentagem, pelo menos, de gordura. A primeira hipótese, dizer que há uma gordura e que vamos cortar. Segunda hipótese, de estratégias, parcerias, win-win. Quer dizer, se eu gasto 40 mil euros numa determinada iniciativa de apoio à comunidade, se eu disser a um grupo de escuteiros, está aqui uma sede que custa isto, mas vocês vão intervir na comunidade e fazer isto, eu estou de facto a gastar de um lado, mas a não gastar do outro, e faço as duas coisas. Mantenho a iniciativa social que podia ter e consigo a infraestrutura. Portanto, e esta rede de parcerias, se calhar, entre privados e Câmara, se calhar um pouco difícil, pelo menos no atual quadro camarário, mas é algo de importante. Fazer este tipo de parcerias com associações, com clubes. Não vou voltar ao tema dos clubes que já trouxe aqui. Pronto. A outra hipótese é dizer às pessoas, não, isto significa um corte de despesa. Quer dizer, nós vamos cortar para isto. Quando nós dizemos, e eu fui muito crítico a isso, inclusive quando ainda militava no PSD, estando ainda lá, que dizia, dizer vamos baixar o IMI. Está bem, mas quanto é que isso representa? Isso representa quanto para as pessoas, fazendo este tal jogo de proporção, e quanto é que representa para a Câmara Municipal? Ou seja, eu cortando isto no IMI, deixo de ter esta entrada. Onde é que vou retirar esse dinheiro? E os políticos fazem uma coisa, alguns políticos, não são todos políticos, eu também me assumo como político, tive tanto tempo na Assembleia Municipal, porque é que não hei de assumir, que é, tornam tudo demasiado. Ontem eu vi uma entrevista do Mourinho, e ele dizia uma coisa com alguma razão, que é, às vezes o excesso de complexidade serve para disfarçar fraquezas, ou para disfarçar, ele não disse fraquezas, deficiências, já não sei como é que ele utilizou a expressão. Eu acho que às vezes esta linguagem política serve para disfarçar alguma coisa. Quer dizer, de facto, quando, por exemplo, um partido diz vamos baixar o IMI 1/10, ou 1/1000, ou meia décima, as pessoas não percebem nada. Alguém percebe? Eu não percebo. Alguém percebe o que é baixar meia décima? Ninguém percebe. Tem que se explicar às pessoas, olha, isto significa que você no final do ano vai ter mais isto, o tal café, o tal bica. E vamos ter menos este dinheiro. E este dinheiro serve para isto, para aquilo e para o outro. Portanto, essa capacidade de explicar é que eu acho que é importante e que não tem sido feita. E tem que se assumir essa questão. Nós temos falado aqui abundantemente que a Câmara Municipal tem pouco rasgo, não aposta em de facto infraestrutura, nem em iniciativas que poderiam ter depois uma capacidade reprodutiva. Por causa falámos disso, da falta de visão há mais de 4 anos. É evidente, se me disser, então o Pedro deu esse exemplo de um grande parque de diversões que poderia haver em Luz. É evidente que se a construção for feita hoje, se calhar neste mandato eu vou perder mais do que ganhar. Faz sentido. Agora eu sei, e se calhar não, mas admitindo que sim, mas eu sei que dentro de alguns anos vai ser até lucrativo, vamos dizer assim. E a ideia não é dar lucro, mas até vai ser recompensador. Agora, se nós tivermos um universo a 4 anos, claro que isso nunca se vai fazer nada. A gestão corrente vamos fazendo com grande dificuldade. E é preciso dizer às pessoas o que é que se gasta. Eu acho que eu trouxe só 4 exemplos
nem vou dizer se são gorduras, ou quer dizer, cada pessoa faz a sua análise, mas que eu acho que as pessoas não têm noção de quanto é que se gasta nesta proporção. Portanto, agora, mantendo, eu da outra vez tinha falado há 2 vezes do índice mamarracho, agora falo do índice sede dos escuteiros. Por exemplo, quanto é que se gasta nas condecorações? Eu acho que as condecorações é uma coisa importante. Destacar 2 ou 3 pessoas, ou 4 que foram relevantes num determinado período de tempo no Conselho, ou nenhuma, não é obrigatório haver todos os anos, pode não haver nenhuma, naquele ano, a destacar. E atribuir-lhe uma menção honrosa, numa cerimónia, enfim, com alguma solenidade, com uma entrega do Sr. Presidente de Câmara, eventualmente. Agora, gasta-se 30 mil euros nisso. Será que não dá para cortar aqui alguma coisa? Isso parece uma questão... Bom, a primeira era preciso saber em que é que se gasta esses Em que é que se 30 gasta os 30 mil? Quer dizer, não consigo sequer visualizar como é que se gasta 30 mil euros numa cerimónia de condecorações. Se calhar, até posso ser demonstrado ao contrário e dizer que não dá para baixar, acredito isso. Mas tem que se dizer. Quando a pessoa vai em casa, o mesmo problema, 30 mil euros é muito papel. E, portanto, tem que se explicar nessa proporção. Era só mais um bocadinho para a sede dos escuteiros. Era só mais um bocadinho para a sede dos escuteiros. Não era muito mais. Agora, esta não pode ser uma comparação. Mas, tipo... Dava 3 módulos em 4 da sede dos escuteiros. Depois, aqui um exemplo, aqui eu não faço a mesma ideia se é preciso este dinheiro, admito até que possa ser, mas com esta designação ninguém percebe. Estudos técnicos especializados. 544 mil euros. Meio milhão. Um bocadinho mais. 12, se não estou a fazer mal as contas, como já não é 12 ou 13, como já não é regra de 3 simples, já sou menos bom. 7. Portanto, o que é isto de estudos técnicos especializados? Eu não consigo conceber este tipo de rúbrica. E eu posso ter acesso, enfim, qualquer pessoa pode ter acesso, mas eu tenho acesso, ou tenho a possibilidade de forma mais pormenorizada, perceber essa questão. Não apanha aqui nada, não? Mas o que é estudos técnicos especializados? Não apanha. O que é a questão dos estudos técnicos especializados? 544 mil euros é, de facto, bastante dinheiro. O que me interessava era perceber, este estudo técnico serviu para esta iniciativa. Este estudo técnico serviu para aquela infraestrutura. Este estudo técnico serviu para podermos lançar esta organização. O que é isto de estudos técnicos especializados? 544 mil euros. Não percebo. Portanto, depois o outro trouxe aqui, só para dar o exemplo, Mamarracho, já não vou dissecar muito isto, mas já agora estava orçamentado por 75 mil. Depois gastou-se 150. Estamos a falar de uma derrapagem para o dobro. Não sei porque terá sido, se foi lá dos cravos a mais. Eu acho que é melhor não continuarmos a falar disso, porque outra vez passei ali na rotunda e levei com uns guichos de água. Se calhar não eles sei estão a se ouvir. foi por causa disto. E sim, pode ser. E é possível. Big Brother is watching you, não é? E depois as comemorações do Conselho. Nós já falámos aqui também da última vez. Eu acho que eu preferiria um modelo diferente. Eu acho que deveríamos ter 2 grandes eventos no Conselho de impacto nacional que pudesse trazer pessoas para o Conselho a sério. Por exemplo, o Caracol, que falámos da última vez, acho eu, ou há 2, acho que foi a última. Ok, eu até comecei por dizer os Caracóis estavam bons, mas aquilo estava muito fraquinho. Porque estava tudo amontoado, as esperas continuam, o espaço exterior ao Caracol é fraco. Eu, quando fiz esta pergunta aqui a algumas pessoas, há umas pessoas que falam mais regularmente de pontos positivos e negativos, até nos negativos muitas me falaram da questão do Caracol. Portanto, como um ponto negativo. Portanto, o que podia ser um evento, de facto, se fosse um chamariz nacional. Eu, da outra vez, falei do exemplo de Óbidos, com a questão do chocolate, com a questão da Viva Natal. Não é uma coisa fraquinha, vamos dizer a verdade, é uma coisa fracota. Nenhuma culpa para os operadores, nenhuma culpa para os bichinhos que são muito saborosos, culpa para quem organiza. E, portanto, a ideia das festas e das próprias comemorações é uma ideia que para mim não faz muito sentido, e se calhar este valor que está aqui até podia ser mais alto, eventualmente. Agora, o que se gasta, por exemplo, em concertos ali, segunda, terça, quarta, quinta, sempre a aviar, se calhar é um exagero. Eu já não vou tocar no aspecto de pagarmos mais do que outros municípios, porque isso tínhamos que perceber, porque às vezes há algumas especificidades. É difícil discutir questões musicais, isso é muito complicado estar a discutir. Quer dizer, eu posso gostar de uma banda ou de um cantor e outra pessoa não gostar. Isso é normal. Gostar de um jogador de futebol e outra pessoa não gostar. É subjetivo. Mas quer dizer,
O que se gastou nas comemorações foram 400, o que se orçamentou para as comemorações foram 440 mil euros. Quase meio milhão de euros. Portanto, nestas 4 coisas, condecorações, estudos técnicos especializados, mamarrachos e comemorações, estamos a falar de 1.164.000 euros. Isto dava para muitas e muitas e muitas sedes. 20 e tal sedes. Dava para renovar, mais que renovar, todo o parque de sedes de todo o concelho. Eu não digo que isto se possa cortar tudo. E eu não tenho a certeza até que, por exemplo, as comemorações não se pudesse até gastar mais. Agora, eu dou um exemplo. Eu volto a dizer que isto é subjetivo. Veio cá o Sérgio Godinho. Falou-se de quanto é que se tinha custado, 50, 60, 70, pronto. As juntas de freguesia, com mais dificuldade, com orçamentos mais pequenos, conseguem trazer também pessoas de valia para as festas das freguesias, para os arraiais das freguesias. Pode-se discutir a valia, mas, por exemplo, não são géneros comparáveis, mas vamos pensar no número de pessoas que podem gostar e que vêm até de fora do concelho. Vamos comparar o Toy com, por exemplo, o Sérgio Godinho. Não é comparável o estilo. Não estou a dizer qual é que gosto mais ou qual é que gosto menos. Mas se nós pensarmos numa ideia de popularidade, se calhar o Toy até ganha. A Junta de Freguesia de Moscavide levou o Toy. Agora, foi antes do Real dos Coteiros, uma iniciativa antes, Sabores, talvez. Eu não sei de todo quanto é que pagaram, mas de certeza que não foi 70, nem 60, nem 50, nem 40, nem 30. 10, 8, 12, 7, 6, por aí. Há de ter sido 12, não sei. Neste momento está em alta, não sei se será esses os valores. Se calhar menos, ele está em alta. Sim. Quer dizer, mas eu diria, foi de certeza a 25% do que custou Sérgio Godinho. Ou do que há uns tempos fez um concerto com uma agora esqueci-me do nome, parecia aquela conferência do Jorge Jesus que se esqueceu do nome do jogador, de Olinda, que vieram cá também aqui há uns tempos nas festas do concelho, que também foram bastante caros. Quer dizer, as festas em Moscavide, aquelas festas, o Jardim, fazendo aqui publicidade para a Junta de Freguesia, estava repleto. Não cabia mais uma alminha. Foi uma iniciativa muito interessante. Será que não era possível reduzir, mantendo alguma qualidade do ponto de vista do que é a percepção do que as pessoas gostam? Porque eu posso gostar de música clássica, mas isto não é dessa forma que eu tenho que pensar. Não era possível, com menos dinheiro, do que fazer aquela enfim, batuada que seguiu? Acho que sim. Quer dizer, e estes são casos em que podemos, de facto, porque é fácil falar de gorduras, não é? Como eu comecei por dizer, as gorduras, ou se quantificam, é muito difícil depois de se comprovar isso. Esta questão das parcerias também é uma questão um pouco mais subjetiva, mas esta questão do corte de despesa é uma coisa fácil, as pessoas têm que compreender para poder optar. Eu admito que uma pessoa me diga assim, Tiago, eu não estou nas tintas, não quer saber, eles que façam rifas para fazer a sua sede. Eu percebo este argumento, tudo bem. Agora, a pessoa tem que perceber, prefere isto ou isto, e a pessoa deve ser dada a escolher com seriedade. Porque agora estamos num momento, e vou já terminar, agora de campanha legislativa, que não tem aqui que ver para o caso. Depois podemos retirar umas conclusões, talvez, de alguns resultados. Eventualmente, embora os resultados em hoje me parece claros do que é que vai acontecer. Tenho mais interesse em perceber como é que os pequenos partidos já agora vão entrar e que tipo de votação é que podem ter, porque talvez essa possa ser algo repercutível depois em autárquicas, que nos grandes partidos, aos partidos mais conhecidos, não acontece. Mas quer dizer, a mim custa-me ver, falando de autárquicas, os programas como eles são feitos. Baixar IMI, baixar um ponto de IRS, 2 milhões de euros, que é o que isso custa. Dignificar as comemorações do... O que é isto? Quer dizer, isto é tudo uma fantochada, não é? Que as pessoas não entendem nada e que depois se afastam. E afastando-se da vida política, o que é que temos? Temos, como votantes, em Louros, por exemplo, temos metade das pessoas que não votam. Não sabem, porque não sequer sabem. Isto, as pessoas não sabem e não é, nem nunca vão perceber enquanto continuarmos todos a falar da mesma forma. Quer dizer, quando eu repito isto, se eu for a Moscavide e falar com uma senhora de 80 anos e lhe disser 40 mil euros para uma sede, a senhora vai ficar atarantada porque se calhar nunca viu tanto dinheiro à frente. Quer dizer, se eu lhe disser, olha, vamos baixar o IMI familiar, oi? Não sabe, nem dá para saber o número de pessoas que sabe. Eu quando leio o orçamento e tenho mais obrigação, porque tive muito tempo na Assembleia Municipal, há imensas coisas que eu não sei. Quando dizem de 400 mil euros para o Gabinete de Relações Internacionais, eu digo, o que é isto? Relações Internacionais.
Quer dizer, isto é uma loucura e convém começarmos a explicar às pessoas o que é isto de despesa. Porque eu até dou de barato, disse isso uma vez ao Presidente de Câmara, a questão da receita. Eu acho que a Câmara mexer na receita é uma coisa um pouco mais difícil. Pelo menos de captar receita. Pode-se decidir captar mais ou menos. Captar é mais difícil. Claro que há opções importantes, a questão, por exemplo, da derrama, mas a despesa, por amor de Deus, é explicar às pessoas isto. E termino por onde comecei, voltando à questão dos escuteiros. A questão dos escuteiros é esta. Eu comecei por dizer, os escuteiros são muito importantes numa faixa etária dos 10 aos 18. Curiosamente, é a faixa etária que não vota. E depois vamos ver os dirigentes, que são quem vota. E normalmente foi malta que teve em determinado grupo de escuteiros e que depois foi para a universidade e que saiu e que nem está a viver no concelho ou naquela freguesia. Eu estou a pensar, por exemplo, no grupamento que eu conheço melhor, nos Cavide, e se pensar no quadro dirigente, de cabeça, eu não me estou a lembrar de ninguém que mora em Moscavide. De cabeça. Posso estar enganado. Pronto, tinha que haver um. Mas não, sei que houve uns que vieram do Seixal, sei que uma pessoa que mora agora no Parque das Nações era zona de Moscavide, mas já não é. Outra pessoa mora noutro concelho. E, portanto, são pessoas que não vão poder votar. E se calhar se eu disser, vamos aqui apoiar estes escuteiros, isso vai-me trazer bola de votos. Porque eu estou a apoiar quem mora lá não vota e quem é o quadro dirigente também não vota. E, portanto, como isto não dá votos, continuamos a ter sedes num estado absolutamente degradante, algumas delas. Não é o caso de Moscavide, mas absolutamente degradante, sem condições. Não é o caso do ponto de vista da infraestrutura, porque eu já disse isto aqui, acho que não foi aqui, foi noutra conversa. Mas quer dizer, são 100 miúdos, às 3 da tarde de um sábado, numa cave. Quer dizer, não é as melhores condições de tratarmos. Mas pronto, como não é um investimento que traz votos, nós não fazemos esse investimento. E isso é absolutamente lamentável. E já falei imenso, e calmo a partir de agora. Bom, eu penso que vou falar menos, mas não prometo, das últimas promessas quebrei-as. Em relação ao que o Tiago acabou de expor, eu posso dizer que, à partida, e com as últimas coisas que o Tiago disse, eu sei que pensaria melhor, elaboraria melhor a questão, eu não votaria no Tiago se fosse candidato a Presidente da Câmara. Porque é uma visão apenas, aliás, contraditória. E eu já vou explicar. Enquanto se coloca esta questão, e bem, esta da regra de 3 simples, para as pessoas perceberem a dimensão do que é o investimento, mas não se pode comparar uma coisa com outra. Tem que se ter uma estrutura e depois não se pode dizer que é isto e que era melhor fazer investimento nos escuteiros e depois dizer, não, em termos de música mais vale contratar o TOI, que pode ser contratado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ao invés da música clássica que as pessoas não gostam, é menos popular. Não, nós temos é que construir uma política que as pessoas comecem a gostar de música clássica, de todos os estilos de música. Ninguém é obrigado a gostar, como tu disseste. Mas isto é um trabalho que deve ser feito e as despesas devem ser controladas e pensadas exatamente com o futuro. E isto é discordante só por este motivo e é por isso que eu acho que pensarias muito melhor e depois se calhar acabaria por votar em ti. ou não. Ou não. Mas a questão aqui seria... aliás, o tema que eu trago hoje é muito isto também, não é? Portanto, coincidência, não combinamos, mas aqui não é só, é também a ótica da despesa, e eu percebo o que o Tiago está a dizer, mas, por exemplo, discordo completamente esta questão do concerto e comparar, aliás, o Tiago começou por aí, não se pode comparar, porque são coisas diferentes, portanto, com o município. O concerto, por exemplo, do Sérgio Godinho, não foi só um concerto com o Sérgio Godinho, teve outros intervenientes, envolveu inclusive algumas associações, e, portanto, que eram os bombeiros, e portanto parece-me ser muito redutor quando se fala que aí cortamos nas comemorações, nas condecorações de 30 mil, também não sei, como o Tiago também disse isso, é preciso agora descortinar o que é que isto significa. E esta conversa de vamos cortar gorduras, não, o que nós temos que fazer é, sabemos que o orçamento não é elástico e não dá para tudo, porque o desejo, acho que toda a gente, é que o orçamento daria para tudo. Isso era o desejo de qualquer autarca, não é? Ter dinheiro para fazer tudo. Não tem que ter prioridades. E agora aqui começa o meu tema. Estas prioridades têm que ser pensadas em função do quê?
em função dos interesses da população ou em função dos interesses ideológicos e políticos nacionais. Esta é uma grande diferença em quem vota na CDU, por exemplo, ou noutros partidos. Porque, no caso do atual Executivo, que é liderado pela CDU, nós sabemos uma coisa: ninguém está a enganar ninguém. Quando se escolhem prioridades, são prioridades só, única e exclusivamente, daquilo que se diz que é a competência das autarquias. Tudo o que está atribuído às competências do Estado Central, isso é para o Estado Central. E aí não se avança com nada, não se está a pensar nos interesses da população. Está-se a pensar na questão política nacional, isso é uma competência do Estado e nós não vamos fazer nada. Mas, não, aqui há uma pequenina diferença. Aqui há um sistema de faz-se alguma coisa, faz-se a procissão das velas, não é? As vigílias com as velinhas a dizer nós queremos, nós queremos, nós queremos. E faz-me sempre lembrar o raio da anedota do senhor que está a pedir o Euromilhões, não é? Que é, espero que me saia o Euromilhões, espero que saia, e depois houve uma voz vinda do além, não é? A dizer, mas pelo menos joga. Quer dizer, e eu acho que este é o problema. E é um problema... mas é uma opção. Assim, isto não é um problema porque... Não, isto é uma opção. Está nos programas. E é uma matriz ideológica dos executivos CDU. Ou seja, as pessoas têm que ter essa consciência. Quando votam num executivo CDU, sabem que tudo o que é do Estado Central é com o Estado Central e o máximo que se faz é exigências. Portanto, é vigílias, protestos, porque isso interessa em termos da política nacional estabelecida pelo próprio partido. Portanto, isto é o que as pessoas têm que saber. Depois tens aqui a diferença em relação até a outros concelhos aqui próximos, em que, e vamos dar aqui o exemplo das unidades de saúde familiar, em que as redes estão a ser fechadas em todos os concelhos que adiantaram 30% da verba, para compensar com aquilo que o Governo, portanto, para chamar a si como prioridade. Porquê? Porque pensaram na população. Não pensaram que, isso é competência do Estado Central, a gente não vai fazer. É verdade que é competência do Estado Central, mas não será competência da autarquia. Qual é a primeira competência de uma autarquia? Não é satisfazer os interesses e a qualidade de vida dos seus municípios? Esse não é a primeira prioridade de uma autarquia? Então, é ou não é uma prioridade? Nós sabemos que, teoricamente, de facto, a competência da educação, agora com algumas descentralizações, não é? Algumas até rejeitadas, mas eu acho que, de facto, o dinheiro, quanto mais descentralizado e mais próximo das autarquias, é mais bem emprego. Aliás, é essa fórmula de que um euro vale muito mais, não é? Numa autarquia do que investido pelo Estado Central, porque se perde muito em todo o caminho. E, de facto, esta é das coisas que a mim me assusta. Nós temos aqui concelhos ao lado que têm as redes a fechar da unidade de saúde familiar, que investiram em questões. Eu lembro-me recentemente em Sintra que foi uma iniciativa no âmbito de outra atividade e que foi a Câmara que investiu numa questão que era importante para a população. Era do Governo, mas criaram condições, criaram instalações, foram eles que deram as instalações para que, até no âmbito da violência doméstica. Portanto, o município pensou, este é o interesse, isto é favorável para os municípios, é importante que os municípios tenham, não vamos estar aqui a desperdiçar este momento. Temos que ser nós a avançar, avançamos nós. Porque nós temos aquilo. Aliás, este exemplo é bem clarinho aqui em Loures. Se não fosse o Partido Socialista, o hospital ainda estávamos em vigílias. Porque teve que haver um avanço, teve que se fazer alguma coisa. Porque era, de facto, uma competência do Estado Central, mas teve que se adquirir, teve que se investir, teve que se preparar as coisas. Portanto, o que interessa não é fazer vigílias e protestos, manter zonas de protesto, é resolver os assuntos das populações. E nós temos aqui casos, por exemplo, só o de Santiria, é que foi financiado a 100% pelo Estado Central, e portanto esse vai avançar, os outros não foram, mas já podiam ter avançado se a autarquia tivesse avançado. E foi o de Santiria por uma questão muito simples, que é quase uma compensação, não é? com o de Moscavide. É porque o de Moscavide foi todo pago pela Câmara, no tempo do Partido Socialista, e portanto daí depois houve aqui a compensação em relação a Santiria. Mas depois todos os outros, nas outras autarquias, tem havido um avanço de 30%. Para quê? Para exatamente serem... Eu estou a imaginar, vamos ter aqui uma prioridade de planos, porque temos de estabelecer, lá está, nada disto é elástico,
Costa no outro tive a expressão da lista de Natal, não é? Nada disto é elástico e não é uma lista de Natal, porque todos nós teríamos o desejo de fazer tudo. E temos que escolher. Temos aqui, se construirmos aqui, isto custa 100, ali custa 100 também, mas aqui estão dispostos a dar 30. Portanto, vai só custar 70. Entre uma coisa e outra, eu vou escolher o quê? As duas são importantes, as duas têm que ser feitas. Qual é a prioridade que eu vou estabelecer? Bom, é aquela que me custa menos, porque depois se há outro e em 4 ou 5 já consigo fazer uma outra. Não é? E isto é óbvio. Portanto, quando nós não pensarmos na população em primeiro lugar e naquilo que são os bens essenciais que os munícipes querem para o seu concelho e o que é que necessitam, e nós dizemos, bom, eu sei que necessitam, nós também estamos de acordo, nós queremos também isso, mas vamos fazer uma vigiliazinha. Não podemos fazer mais do que isso. O que nós podemos fazer é, porque isso é uma competência do Estado Central, é sempre uma competência do Estado Central, é sempre uma competência do... Repara, Loures está a passar ao lado de grandes, por estas competências, está a passar ao lado de grandes investimentos e até para a melhoria da sua população e para aumentar a população em centros que estão a morrer. Veja-se a questão da habitação para jovens. Loures está a fazer 0 por isso. A habitação para estudantes universitários. Loures está a fazer 0. Outros concelhos aqui à volta estão a fazer, estão a aproveitar o que existe para conseguirem fazer. A fazer depois preços controlados e, portanto, estão a capitalizar para a sua própria comunidade este investimento. Não, Loures não pode, porque lá está, tem que se gastar o dinheiro em velinhas. Quer dizer, as velinhas não vão lá. É com velinhas, porque dizer que a única coisa que podemos fazer é exigir, e estamos ao lado, exigimos muito, e fazemos fincapés e abaixo assinados, e acima assinados, e ao lado assinados, isto não vai conduzir a coisa nenhuma. Porque, do outro lado, tal como o orçamento da autarquia é limitado, o orçamento do Estado Central é limitado e, obviamente, vão escolher aquilo que, sendo todos eles uma prioridade, aqueles que são mais fáceis de fazer porque já há um avanço. E, portanto, é isto que tem que haver esta consciência, mas repara, este é um cunho que é um cunho ideológico e toda a gente, quando vota, sabe, ou devia saber. E, portanto, aqui não há nenhum engano, não há aqui, mas votámos conscientes que ia acontecer isso. Não. Isso não é verdade. Isto é uma opção política. É uma opção política do próprio Executivo e do partido do Executivo atual, que é, não, tudo o que é do Estado Central nós não mexemos uma palha. Porque tem que ser o Estado Central. É verdade que tem que ser o Estado Central, mas é o que eu digo, é verdade aqui, em Loures, é verdade em Sintra, é verdade na Amadora, é verdade em Odivelas, em Évora, em Elvas, em Bragança, é verdade em todo lado. E, portanto, todos têm, e obviamente que se eu quero, mesmo que a população tenha aquilo e não quero apenas ter um panfleto, vou tentar que a população tenha. E se eu posso dar uma percentagem disto para ter cá o equipamento, o que for, bom, basta ver que, por exemplo, no Partido Socialista, durante 12 anos, foram construídas 4 piscinas, não é? 3 piscinas e recuperada uma, não é? Assim, isto teve a ver com o quê também, não é? Também é competência do Estado Central dar equipamentos desportivos, mas quer dizer, é preciso dar às populações condições e pensar que, e não transitar, porque isto depois é muito simples, não, a gente não está a pensar pronto, que o Estado Central é que tem que dar dinheiro e depois transita-se com um saldo de gerência de 25 milhões. As pessoas não entendem isto. Porquê é que se transita com um saldo de gerência com 25 milhões? A autarquia não é para dar lucro e, aliás, aí também é uma política da própria Executivo e do partido que está no Executivo, não é para dar lucro, como é óbvio, e a democracia tem custos e tudo isto. Agora, não se compreende é que não se faça investimento, porque tem que ser o Estado Central e tem que ser uma bandeira, porque nós temos que fazer as vigílias e as manifestações e os grupos de utentes, e tudo, todos conduzidos da mesma forma, e que não vamos estar aqui a esconder nada. É preciso esse protesto, ter na mão protesto, mas o protesto, quer dizer, é pouco para as populações. Está bem, estamos todos solidários, mas todos nós concordamos que aquilo é preciso. Mas é preciso aqui, como eu disse, e em todo lado, em todo o país. E, portanto, as pessoas também têm que ter essa consciência quando estão a votar. E podem querer isso. Assim, isto é uma opção. A pessoa pode querer dizer, não, eu também concordo, não se vai gastar este dinheiro em coisas que o Estado é que devia fazer.
vamos esperar mais de 20 anos ou 30, fazemos aqui pelo menos um protesto, protestamos muito, batemos o pé, cantamos, fazemos o que quisermos, fazemos iniciativas, mas não temos. Esta é uma opção e as pessoas quando votam têm que saber isto. Nos outros partidos, e estou a falar agora, os que têm experiência autárquica, obviamente, portanto, o PCP, o PSD e o PS, nos outros dois pelo menos, o Bloco de Esquerda já teve, mas já deixou de ter, portanto, e também não tenho grande exemplo de que tenha sido um grande exemplo, também não sei se havia esta questão do Estado Central ou não, portanto, mas nos municípios do PC as pessoas sabem que esta é uma linha, se calhar com razão, e eles têm toda a razão, bom, o Estado tem que dar dinheiro, mas é uma opção que as pessoas fazem. Os outros sabem que é uma obrigação do Estado, mas querem fazer. E fazem, e estão disponíveis a atribuir prioridades. Mas esta é a questão, e por isso é que eu não concordo com esta questão das despesas. Quando se diz, opta-se por isto ou por aquilo, não. Nós temos é que ter uma política a dizer, existem estas prioridades. Isto agora para a autarquia, estamos no mesmo patamar. Existem estas prioridades e nós temos que escolher, porque não temos, lá está, o orçamento não dá para tudo. E repare, um exemplo agora ao contrário. E da própria autarquia. Na questão da recolha dos monos, não é? Nós, a competência é da autarquia, da Câmara, não é das juntas de freguesia. A competência para a recolha de monos é mas as juntas de freguesias assumiram essa, obviamente com o apoio, aliás, como quando vem do Estado, também há um apoio, não é? Quando se avança. E com o apoio da autarquia, da Câmara, é verdade. Mas quem está a assumir isso? E podiam dizer, não, desculpe lá, é a competência da Câmara, o problema que há com os bónus é que com a Câmara que resolva. Nós não vamos ajudar. Bom, temos aqui um problema para a população, mas não, é muito mais fácil à junta de freguesia dizer, olha, isto é assim, mas a culpa é da Câmara. Principalmente se for de outra cor política, não é? É muito fácil dizer, o problema não é nosso. Portanto, este raciocínio, que é um raciocínio que o atual Executivo tem, não é? No fundo, por indicação, obviamente, de política central, dentro do centralismo democrático, pensa-se assim em termos estruturais e para o país, porque nós temos que exigir isto para o país. Eu concordo, todos nós concordamos por princípio nisso, sabemos é que a realidade, agora fazendo quase um escritor português do Ruizinho, a realidade agora há cores, a realidade não é a cores, agora não é a cores, nem nunca será. Portanto, os recursos são limitados e nós temos de ter esta consciência quando votamos. Temos de ter a consciência, inclusive, de ler os programas, que, aliás, comentávamos ainda há pouco aqui, off record, que um órgão de comunicação neste momento estava a fazer uma peça interessantíssima sobre as propostas que estão nos programas de cada partido. Porque, de facto, a maioria das pessoas não sabe o que é que está. Tem uma ideia, mais ou menos, e pronto, depois, como diz o Tiago, baixa-se os impostos. Então, mas o que é que isso significa, baixar os impostos? Porquê? E, portanto, eu acho que este é o caminho. As pessoas têm que começar a perceber que quando votam, e depois não podem reclamar e dizer não, mas não estão a fazer isto, mas não estão a fazer. Algumas das vezes não estão a fazer porque já lá estava que não iam fazer ou estava que iam fazer outra coisa. Portanto, as pessoas têm que saber quais são as prioridades de cada um. E têm que saber que esta é uma questão no atual Executivo. Não vão fazer nada que seja dependente do Estado Central. Não fazem diretamente. Às vezes fazem indiretamente, depois dando apoio a outras, mas mantêm a coluna de que ideologicamente não estão a fazer. E, portanto, é preciso ter esta percepção e para mim, eu acho que estava no tempo do atual Executivo, em termos ideológicos, ter outra atitude. Ter uma atitude mais a pensar nos municípios, nas pessoas aqui, diretamente, nos interesses dos seus municípios, do que estarem a pensar em termos de estratégia política nacional. Este é um erro, no meu ponto de vista, numa boa gestão autárquica. E, portanto, e depois também é preciso equacionar na questão das despesas, quais são as prioridades. E eu não me incomoda nada, aliás, que se gaste 400 mil, até acho que se podia gastar mais, como o Tiago também diz, nas comemorações de Loures, e eu não vejo nada disso como desperdício. Quer dizer, acho que é sempre um retorno, e é talvez um dos acontecimentos mais marcantes. Agora, que devíamos ter
tentar perceber os gostos todos, sim, mas mais do que isso tínhamos que criar a educação, não é? Educação para os gostos. E, portanto, também estar a retirar e comparar o Toy com o Sérgio Godinho não é comparável, porque estamos a falar de um escritor de canções, embora o Toy também tenha a sua criatividade. Aliás, ele, lembro, há uns anos fez uma brincadeira que se disfarçou e cantou como cantor de intervenção, que o Sérgio Godinho não é propriamente neste momento um cantor de intervenção, é um escritor de canções e com canções que não são assim tão marcadamente de intervenção, embora haja esta ideia errada, porque foi de facto uma das vozes pós 25 de Abril que reapareceu, antes também, mas depois teve ali um grande impacto, mas não é, e se nós lermos todas as letras do Sérgio Godinho, como eu costumo dizer, ele tem sempre uma letra para cada momento da vida, não é bem assim. Portanto, mas isto é uma questão de gosto, quer dizer, não é? Mas não se pode nem excluir o Toy, nem se excluir o Sérgio Godinho, nem se pode dizer vamos só dar Toy, porque o Toy ou o Tony Carreira, porque esse é que traz muita gente. Não, nós temos que dar à população, todos, e mais, temos que criar educação, não é? Educação musical, teatral, de artes plásticas, de tudo, e também de outras coisas. Eu estou a falar agora num exemplo concreto, temos, porque o Tiago, e essa era uma das razões porque eu não votaria nele, porque a questão é escolher só porque disseste isto concretamente, porque é mais popular, traz mais gente, e há mais gente a gostar. Sim, e portanto não podemos esquecer isso. E devemos dar o Toy. E acho que sim, acho que é importantíssimo. E se calhar com menos custos, sim. E aliás, o exemplo que está a dar da Junta de Moscavida é um bom exemplo, que está a ser, até ao que parece, e daquilo que eu tenho ouvido, um bom exemplo, até de gentes do PSD, ou que foram do PSD, que está a ser um bom exemplo de uma freguesia com iniciativas interessantes e com dinâmica. E, portanto, parece-me, aliás, de elogiar também essa questão. Mas esta é a minha questão, é a ideologia à frente dos interesses da população. Ou melhor, diretamente à frente. Mesmo esta ideologia, obviamente, é sempre, em termos abstratos, a favor do interesse das populações, porque, teoricamente, aquele dinheiro que o Estado Central devia dar para criar estas condições seria gasto noutras questões. O problema é que nem sequer é gasto, está lá. Transita 25 milhões, isto no total orçamento de 125 milhões, é obra. É obra. E, portanto, só que a obra... A falta dela. Neste caso é falta dela, não é? Portanto, e esta é a posição que tenho em relação efetivamente a esta opção, não é? Esta opção ideológica de velinhas, protesto, se vier, muito bem, se não vier, pronto, mas a gente não vai fazer nada, não vai jogar, não vai pôr o boletim, não vai preencher, vamos esperar que as coisas apareçam sem nós fazermos nada, a não ser protesto. Eu acho que é curto. Independentemente de quem está no governo ou de que partido é que está, nem que fosse o PC. Portanto, se essa fosse também a lógica, quer dizer, também a Câmara de Louros também não poderia fazer nada. Portanto, ou se calhar o governo, o Estado Central, liderado pelo PCP, só daria para umas câmaras aquilo, faria prioridade a todos os protestos, só das vigílias fazia tudo, tinha dinheiro para isso. Quer dizer, é pensar assim, não é? É pensar sempre a política assim. E de facto acho que é um caminho que tem que ser pensado, e acho que nesta questão quem vota também tem que perceber isso. E pode querer, e, portanto, é legítimo que ache que isso seja legítimo. Portanto, da minha parte, para já, é tudo. Bem, quis só fazer um ou dois comentários ao que o Pedro disse, concordo genericamente com tudo. Esta questão de saldo de gerência é bastante importante, porque de facto parece que a Câmara está a dar lucro. Portanto, não é bem esse o objetivo. Portanto, 25 milhões é de facto muita fruta, e julgo que não é esse o objetivo de uma Câmara. Percebo porque é que isso é feito, percebo que temos autárquicas em 2021, percebo que vai ser um ano de certeza com pujança do ponto de vista das iniciativas. Depois, relativamente à questão do Estado Central e autarquia, totalmente de acordo. Eu tenho dúvidas é que do ponto de vista eleitoral não seja mais vantajoso para a Câmara, quando há dicotomia da cor política,
achincalhar, vamos dizer assim, o poder central e dizer estes tipos mauzões não fizeram isto, aquilo e o outro, e nós estamos aqui com as populações a fazer a tal vigília, do que fazerem e às vezes não terem os louros. E portanto, se calhar sou eu que sou muito pessimista e um pouco descrente, mas eu julgo que tudo isto obedece a lógicas puramente políticas, quer dizer, que não faz sentido que assim seja. Os casos que estavas a dar muito bem são casos, e concordo que a Câmara Municipal ou as juntas de freguesia se devem chegar à frente. Há uma necessidade premente da população. Isto nós não temos aqui quintas privadas. Quer dizer, devemos avançar, sempre que for possível avançar, para proteger os interesses das populações. E ouvir as populações. E era um bocadinho isso que eu estava a querer dizer, ainda no meu tema. Que é, vamos lá ver, eu até concordo que os convidados foram até de géneros bastante diferentes, chutes, o carvão, pronto. O que digo é que é possível trazer pessoas do mesmo género, talvez, ou com o mesmo impacto, com menos dinheiro. Quer dizer, isto é um pouco ridículo o que eu vou dizer, mas para que se perceba. Volto a dizer isto, se nós pudéssemos perguntar às pessoas o que é que preferiam, o que é que seria feito? E eu acho que era possível trazer os convidados que se trouxeram nas comemorações por um valor muito mais baixo. Porque se temos convidados mais populares a levar menos dinheiro, se calhar os que são menos populares, à partida, estou a pensar numa lógica de mercado, poderiam levar também menos. Mas também é verdade que esse concerto do Sérgio Godinho, é verdade, trouxe outras pessoas até do Conselho e ajudou a dinamizar isso. Dentro desta lógica, pronto, se calhar falamos disso de outra vez, orçamentos participativos, tenho algumas ideias sobre isso, ouvir mais as pessoas, porque julgo que as pessoas, e aqui insisto nisto, foi o que o Pedro disse também, as pessoas às vezes deviam saber, mas se calhar não sabem. Por exemplo, esse posicionamento do Partido Comunista, não? Que é tudo Estado Central. Se calhar não sabem, há algumas pessoas. Mas também é verdade que está nos programas, muitas vezes. E portanto nós temos que ir ver os programas. Ainda agora, para as legislativas, veio agora, foi muito noticiado ontem nas redes sociais e tudo mais, aquela questão do PAN, propor sessões de reconciliação entre os homicidas e as vítimas, os familiares das vítimas do homicídio, que era uma estratégia. Portanto, é preciso que se vá ver, que é para depois não votarmos só sem conhecimento de causa. Aspecto positivo, o meu sim, já falei, escuteiros, está dito, grande movimento, grande orgulho também de ter feito parte e acho que é um movimento que merece mais apoio por parte das várias autarquias e aqui em particular. O negativo, eu trazia hoje as rupturas de água, há vários aspectos negativos que se poderiam trazer neste contexto, a questão dos montes outra vez, em alguns sítios do concelho, problemas ao nível, por exemplo, das pragas que têm havido, baratas e tudo mais tem sido um problema, mas eu queria trazer as rupturas de água, porque continuam a haver imensas rupturas de água, mais nas freguesias do que noutras, mas continuamos a ter problemas de ruptura de água, que nos traz três problemas assim à cabeça. O primeiro, transtorno enorme, não por ordem, transtorno enorme para as populações, portanto, que não conseguem fazer a sua vida normal, a sua vida cotidiana, com tantos momentos de ruptura de água. Depois há um problema, eu diria até ecológico, que está ligado a isso, as perdas de água, que está relacionado aqui não só as rupturas, mas as perdas que se colocam, e afasto-me até dessa questão da ruptura. Estou a pensar, por exemplo, na rega, que às vezes chega a estar 12 horas ligada, enfim, há esse problema, e há um problema de despesa pública também, que isto custa dinheiro e custa muito dinheiro ao orçamento também da Câmara, que também seria um ponto que se poderia baixar com mais algum investimento e algum trabalho para deixar de investir. Só uma nota que me tinha esquecido, e aqui é que termino mesmo, que era, ainda do que eu tinha dito, as gorduras são difíceis de identificar, eu não acho que isto seja verdadeiramente gorduras. E há até projetos que nós podemos olhar, eu dou um exemplo, Louros Livres de Rumores, que se calhar a maior parte das pessoas não sabe o que é uma página numa rede social para tratar de desmistificar alguns preconceitos relativamente a certas etnias. Pronto. E o orçamento da Câmara para isso é 1000 euros. Porque não? Sim, é tão irrelevante, vou dizer assim, porque não fazer esse apoio? Aquilo não tem tido muita adesão, não é muito noticiado, mas faz aí alguma coisa. Agora, dentro desta ideia que o Pedro dizia de elasticidade, as gorduras são difíceis de identificar. Para clarificar isso, estes temas que trouxe aqui, eu não digo que são gorduras, eu digo que
por exemplo, no caso do Marrás, é mesmo má despesa e que se poderia cortar. Má despesa, na minha opinião, porque aqui concordo com o que o Pedro diz. Não dizia exatamente isto, nem estes valores, mas no programa da CDU dizia qualquer coisa como intensificar as comemorações de Abril, e portanto as pessoas têm que estar à espera. E significa isto, pois não vale a pena ir fazer grandes protestos. É isto que queria dizer. Concordo também com a ideia de que dizias mais €1 no orçamento autárquico vale mais do que €1 no orçamento central. Eu pessoalmente sou a favor do Estado central, quanto mais pequeno e mais eficiente possível, melhor, mas depois autarquias fortes e com capacidade de responder, porque a vantagem da autarquia qual é que é? E depois a vantagem da junta é responder mais rapidamente à necessidade da população. É a população sentir hoje e nós conseguimos responder amanhã, vamos dizer assim. E o Estado já não consegue fazer, é mais viscoso a sua capacidade de resposta e, portanto, concordância com isso. E terminei. Bom, eu vou começar com o mau, que é um mau ainda relativo, porque é uma preocupação. E é uma preocupação que obviamente para mim tem outro significado e se calhar fazendo logo a declaração de interesses, que faço sempre quando falo da GES Loures, mas é alguma preocupação com a situação do que está a ocorrer na GES Loures e com aquilo que se ouve por aí, nomeadamente até com necessidade de obras que não são prioridade, não sendo prioridade fazer obras. Por exemplo, estou-me a lembrar do caso da piscina da Portela e da cobertura da piscina da Portela. Isto não ser uma prioridade, ou seja, que o equipamento esteja em condições, porque se não estiver em condições pode haver o risco de acontecer alguma coisa grave e então lá se foi a prioridade. Penso que não está nesse limite, porque senão não estou a dizer isso, não estou a dizer que está, não é? Não está mesmo, e isso seria até um bocadinho alarmante, porque penso que não está, quer dizer, não conheço, sei é que existe a necessidade disso e não existe, ao que parece, dito por um responsável da autarquia, que não era prioridade. E eu estou muito preocupado com a GES Loures, é que me parece que neste momento está a deixar de ser uma prioridade. E uma empresa que foi um exemplo, que é um exemplo, está a deixar de ser uma prioridade. Está a deixar de ser prioridade numa empresa que tinha tudo para, neste momento, estar a navegar com pouca circunstância e, de facto, tem-se ouvido muito pouco a falar sobre a GES Loures e sobre os feitos da GES Loures, nomeadamente da natação adaptada. Tem-se ouvido cada vez, eu acho, cada vez menos, não é? E isso é uma coisa que me preocupa. Da natação sincronizada é outra coisa que me preocupa. Da natação desportiva, que é outra coisa que me preocupa, que é, para além de tudo, uma bandeira é uma prova de boa gestão da empresa, porque é uma forma de divulgar a empresa, de ter utentes que vão praticar natação, de promover a natação, de promover o desporto, de promover a saúde, o bem-estar das populações. Portanto, estou um pouco preocupado, apreensivo, e esta é a parte, é um mal ainda relativo, não sei exatamente ainda a dimensão, lá está, se calhar são só os rumores, não é? mas de facto é uma coisa preocupante, vou estar atento, e é que um negativo, é um ao menos, ou vá lá, não chega se calhar um insuficiente, não é? Portanto, mas é uma matéria que é preciso perceber e perceber até quais são os projetos para esta estrutura. Se é efetivamente para continuar, se existe outra ideia para esta estrutura, acho que é um ponto que devemos debater em breve. Penso que, aliás, já ouvi também que outros partidos estão a pensar em debater essa questão e, portanto, eu acho que é um ponto importante perceber o que é que queremos fazer daquela estrutura que teve um grande peso no Conselho, tem um grande peso, era o desporto mais praticado, mais do que o futebol, curiosamente, no Conselho. Tinha mais gente a praticar e isto era uma bandeira para o Conselho e era uma bandeira o Conselho da Natação. Eu neste momento já não vejo essa bandeira, curiosamente, ou se calhar sou eu que estou mais longe, mas é um facto que se está a perder a bandeira e não se sabe muito bem estes rumores o que é que querem dizer e, portanto, estarei atento e preocupado. Essa é uma questão porque acho que é essencial nas GES Loures. O positivo é uma questão
que entrou um bocadinho nos escuteiros, mas não é só os escuteiros. O muito bom, mesmo muito bom, é a nova geração. A nova geração que aí está, dos 30 para trás, 18, daqueles que votam, vou centrar porque acho que é mais atrás até. E isto é fruto de políticas educacionais e, portanto, é coisas positivas que nem tudo é mau. De facto, esta nova geração percebeu uma coisa. Vou usar aqui uma expressão que é também usada por vários partidos, portanto, isto não é um exclusivo, mas tem sido outdoors de um partido, mas existe esta expressão, até num outro contexto, que é tomaram a consciência que não há planeta B. E, portanto, sabem, e as novas gerações estão muito preocupadas com a questão do ambiente, sabem que é este o mundo, e a minha geração esteve sempre mais ligada disso. Foi uma questão educacional, foi nós estarmos... O planeta era preocupante e para mim é muito neste momento e cada vez mais, mas muito desperto por esta nova geração. Muito desperto por isso. E mais, é de tal maneira forte que esta geração conseguiu nas últimas europeias, e foi esta geração que eu estou a falar, grande parte desta nova geração, que fez que os partidos neste momento todos tenham com prioridade a questão ambiental. Nos seus programas, todos estejam a discutir. É uma realidade que foi esta geração, com os exemplos da rapariga que fez os protestos e que depois canalizou para todo o mundo os protestos à sexta-feira, de uma geração de liceu aí mais nova, mas estão a tomar consciência. E é de facto uma geração que eu respeito e muito. É uma geração, aliás, que o Tiago ainda apanha um pouco, não só a história dos milénios que eu já falei, que de facto tem esta consciência, não é? Da importância do planeta, da importância de salvar o planeta. Não é uma questão de salvar, como havia aquela questão das lãs, não é? A zona livre de armas nucleares com o reator nuclear, que acontecia em Lourdes, não é? Não é isto, não é o panfletário da zona livre de armas nucleares, não é isto. Isto é um panfletário, era um panfletário até de Guerra Fria, portanto tinha a ver com uma outra situação. Não, é terem a consciência de que não podem deitar de facto, e a evolução que têm conseguido, não é? Conseguido impor, porque as pessoas começaram a perceber que isto é o que as pessoas querem mesmo. E esta geração deu a entender, já a todos os partidos, que têm que se preocupar com isso. E, portanto, estou muito orgulhoso da geração dos meus filhos, também. Se calhar, desta à parte, se calhar todos nós contribuímos um bocadinho para essa educação também, e que tivesse melhorado desta maneira, mas não, eu acho que conseguiram muito sozinhos. Mas conseguiram sozinhos com a educação ambiental na escola, com tudo. Portanto, eu no meu tempo a reciclagem era uma coisa que não existia, não é? Portanto, e ainda hoje, às vezes, lá me esqueço, mas tenho os meus filhos que se lembram que, e não só, mas que se lembram que eu tenho que separar. E há esta consciência de que o mundo não pode ter ilhas de plástico que estão a matar imensos peixes. Não é só porque daqui a uns tempos não temos recursos, é muito mais do que isso. É daqui a uns tempos não temos o lazer e o prazer de usufruirmos do mundo. E esta consciência destas novas gerações é muito bom, não é bom? O outro era insuficiente, este é muito, muito bom. É esta nova geração a quem eu tiro o chapéu, porque conseguiu dar uma lição a todos se virarem agora para a grande preocupação neste momento do mundo, que é o ambiente. E isto parece-me que é de tirar o chapéu. Finalmente, uma geração que consegue fazer assertivamente e mudar o rumo da política. E ainda bem que os partidos estão a acordar. Quer dizer, por outros motivos, porque sentiram na pele os resultados eleitorais. E, portanto, eu não acho que isso seja negativo. É até também positivo. Mas as pessoas acordaram e perceberam que, lá está, esta geração, não só, porque obviamente temos este voto, é transversal a todas as idades, mas com uma grande força desta nova geração, e vou dizer só dos eleitores, dos 18 aos 30, e por aí fora, obviamente, mas dos 18 aos 30 há de facto esta consciência e o impor desta consciência. Muito obrigado a esta geração, é o que tenho a dizer, e muito bom. Sim, só uma nota para comentar o que o Pedro disse, especialmente esta parte agora do positivo, a questão do negativo. O Pedro tem muito mais conhecimento de causa do que eu. De facto, começam a chegar essas informações. Eu creio que a GES Valores deve ser uma prioridade estratégica, até do ponto de vista
do Conselho, entendo que aí está um bom investimento que se deve fazer, entendo que não se pode olhar para a GESVORES como fazendo umas continhas a ver se aquilo dá mais rendimento ou menos rendimento, só. Quer dizer, deve-se olhar para a GESVORES de facto como um ativo estratégico do Conselho, porque vamos lá ver, a promoção do desporto, do bem-estar, isto não é para, mais uma vez voltamos ao mesmo, não é só para dar lucro. Portanto, o aspecto, por exemplo, de competição da natação é algo importante. Eu já tive a oportunidade de dizer isto aqui, ainda recuando mais um bocadinho, o meu irmão tem mais 7 que eu, ele nadava no Clube TAP e a GESVORES era a enorme referência, toda a gente falava no Conselho, enfim, na região toda, a GESVORES era a grande referência ao nível da natação. E no Conselho, sim, o Conselho do ponto de vista desportivo, a grande referência, aqui há 10 anos atrás, 12 anos atrás, era de facto a natação e a natação da GESVORES. Mais que o futebol e mais do que outros desportos. Esta parte positiva, sim, eu acho que sim, eu acho que estou na geração já de uma transição, eu ainda apanhei preocupações ainda muito de crescimento, de respostas a crises, apanhei muita questão também tecnológica, que talvez fosse aí a prioridade na altura grande de tecnologia, de podermos, da ideia da aldeia global, e agora esta geração faz um upgrade fantástico, que é uma geração global, mas verde. Não clubisticamente, mas verde, isso é mais difícil, mas verde do ponto de vista do que é o planeta. E portanto eu acho que sim, que esta geração está de parabéns, tem conseguido impor essas ideias, do ponto de vista é fundamental estas questões do aquecimento global, da transição energética, de toda esta matéria ecológica, e eu acho, e queria só dizer isto também, e com isto termino mesmo, talvez por esta questão dos resultados das europeias, não só em Portugal, mas na Europa toda, todos os partidos têm uns programas interessantes do ponto de vista ambiental. E que diabo? O PAN agora chegou arrogando-se um bocadinho de ser um monopolista na matéria ecológica. O PAN não é um partido sequer ecológico, do meu ponto de vista, é um partido de proteção dos animais, até com alguma tendência um bocadito autoritária, e não é de todos os animais, é dos animais de companhia nos centros urbanos, portanto, nem sequer é de todos os animais. Claro que tem algumas preocupações ecológicas, mas que ficam muitas vezes para segundo plano porque dá menos votos, mas era o que faltava, que o PAN pudesse dar lições em matéria ambiental ao PS ou ao PSD, por exemplo. Ainda fiz PS, PSD, eu já estou fora. Mas, quer dizer, era o que faltava. São dois partidos com tradição ambiental bastante significativa. E, portanto, eu julgo que os partidos, um bocadinho por imposição desta geração, e muito bem elogiamos, compartilho o muito bom aí, fizeram aqui programas interessantes desse ponto de vista, e eu julgo que tem que ser o grande objetivo. Acho que foi ontem, o debate do António Costa e André Silva, acho que foi ontem, com já medidas concretas para 2023 e até 2030 no que respeitava a SINES, garantidas pelo Primeiro-Ministro. SINES e Central do PEC, sim. Exatamente, 23 a segunda e SINES até 30. 23 é do PEC, sim, e 30 SINES. E bem, e também bem, e dizer também isto, aqui também sou insuspeito para dar este elogio neste apontamento ao Primeiro-Ministro, que teve bem aí, que disse, não, eu só vou dizer aquilo que posso hoje assegurar, que é que até 2030 conseguimos ter a situação de SINES resolvida. Porque o dirigente do PAN queria já de 2023 tudo. Quer dizer, nós queremos muito isto, mas temos que ir com alguma ponderação, temos que ir com alguma calma, porque não conseguimos fazer a transição. Mas sendo este um objetivo, já é um grande passo. Já é um grande passo. E 2030 está aqui à porta. Também dizer isto. Está feito. Tá.